Agora ficou bom. Estamos ao vivo. Boa tarde, 12h47, como prometido. Estamos ao vivo na live. Mais uma live do Papo com CEO. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter a presença de um cara super, hiper, mega especial. É o Manuel Alvino. É dono, ele está à frente aí, né? O CEO da rede Ortoestética, tá? É a maior rede de franquias. Nada melhor do que o cara, né, para contar a história. Tá entrando aí, tá conectando com ele aqui. Já vai aparecer aí. Fala, Marcelão. Fala, Guilherme. Fala, Manuel. Marcelão entrou aí também, mandou um alô aqui. Fala, Manuel. Beleza? E aí, querido, tudo jóia? Beleza? Tudo jóia, maravilha. Coisa boa, meu irmão. Prazer em ter você aqui. Prazer em te receber para mais essa live aí, desse quadro que a gente tá fazendo aqui. Eu tava até contando aqui, Manuel, estamos com 30 lives aí, 30 convidados aí. Até a metade de outubro, Show. A gente vai ter 30 empresários aí, onde a gente vai estar falando aí sobre empreendedorismo, franchise, gestão, liderança, cultura, enfim, experiência do cliente, inovação. Temos papo aí para todos os tipos de público, de quem tá realmente jogando o jogo de ser empresário na prática. É tá? isso aí. Massa, parabéns pela iniciativa. É disso que o Brasil precisa, é disso que Pernambuco precisa, é disso que os empreendedores precisam, de inspiração e de aprender com quem põe a mão na massa. Com quem está fazendo. Com quem vive no campo de batalha. É isso aí. Parabéns pela iniciativa. É isso aí, meu irmão. Além de bons conteúdos, experiência, mas eu acho que principalmente resultado. Eu acho que é isso que a gente tem que compartilhar aqui. São práticas do dia a dia que a gente está vivendo, e tem várias pessoas aí que estão iniciando a jornada empreendedora e que às vezes precisam ouvir isso, né? Então talvez é um papel nosso como líder, como empresário, a gente está de certa forma disseminando esse conteúdo aí para mais gente. Seja bem-vindo, meu irmão. 12h49 agora. Eu queria que tu, de certa forma, se apresentasse para esse nosso papo com o CEO, para a gente poder, de certa forma, entrar nesse tema aí, que eu acho que, se deixar, a gente teria muito mais do que 1 a 2 horas para conversar aí sobre franchise e sobre empreendedorismo. Isso aí, beleza. Não, para mim é um prazer estar aqui. Vim almoçar em casa aqui com as crianças e parei aqui para a gente ter essa conversa, que meu propósito hoje é justamente poder ajudar empreendedores a se transformarem na profissão, principalmente dentistas que querem ser empreendedor. E comecei lá atrás, me formei em odontologia, sou dentista de formação. Muita gente pergunta, Manuel, você é dentista? Sou dentista. Há já uns 8 anos aí não consegui mais atender pacientes, atender clientes, porque precisei estar mais focado aí na parte da gestão, na parte da inovação, comandando aí a rede. E quando comecei lá em 2005, abri a primeira clínica. Tinha um sonho grande já de fazer um negócio que pudesse alcançar mais pessoas, que pudesse impactar mais pessoas. Sempre tive uma veia muito forte ligada a pessoas, e sabia que dentro de um consultório, sozinho, eu não podia, talvez, alcançar muita gente. Aí montei a primeira clínica no formato mais empresarial, com um modelo de captação de cliente ativa, sempre focado na qualidade do serviço, com bons profissionais, um preço justo, acessível, com forma de pagamento e fortes campanhas publicitárias. A gente tem um grande limitador na odontologia, que é o Conselho de Odontologia, né? Assim como na medicina, assim como no direito também. A gente tem limitações para fazer propaganda, e eu consegui criar, inovar no mercado, trazendo alguns tipos de propaganda que eram éticas, que são éticas, mas que a gente consegue atrair a atenção do cliente. Então, com esse diferencial, a gente conseguiu ganhar mercado rapidamente. Com 5 anos eu já tinha 8 clínicas, e em 2011 fiz uma formatação para franquia, e aí começamos a crescer no formato do franchising, e hoje ficou um negócio aí que eu falo muito assim, que ficou maior que eu. E o bom é quando o negócio fica maior do que quem fundou, entendeu? Então, hoje várias pessoas fazem parte do negócio. Hoje a gente tem uma bandeira muito forte do propósito empresarial da rede, e temos aí ajudado a transformar a vida de muita gente. Perfeito, meu velho. Eu falo até assim, a empresa nunca é maior do que o dono, né, na prática. Eu até falo assim, quando o dono cresce, a empresa cresce junto. Né? Quando o nosso pior funcionário cresce, a empresa cresce junto. Então,
para a gente, como empresário, como empresa está crescendo, a gente tem que estar sempre se desenvolvendo, porque se a gente quiser ir para o próximo passo, né, na prática, a gente tem que estar sempre se desenvolvendo. Pessoal, temos algumas pessoas na live aí, umas 15 pessoas agora. Vou pedir um favor a vocês. Caso vocês tenham dúvidas, perguntas, já pode colocar no comentário aqui que a gente vai tirando ao longo da live aí, né, Emanuel? É uma live Sim. que a gente não tem script de nada, a gente vai falar aqui sobre bater-papo, empreendedorismo, bater papo, falar sobre talvez cases reais, tá? De como o Manuel usa isso na empresa dele. E aí, se você conhece alguém, tá, que precisa dessa mensagem, compartilha aqui, tem um aviãozinho aqui, tá? Compartilha esse aviãozinho aqui. E também, se estiver curtindo a mensagem, coloca um coraçãozinho aí também para a gente ver que você está curtindo e para o Instagram otimizar aí para mais pessoas, né? Seja bem-vindo, Manuel. Meu irmão, seguinte, era uma pergunta que eu tinha para te fazer, uma das primeiras perguntas que eu tinha para te fazer, porque o que acontece na prática, né? E até contando a minha história também, tá? Eu conto isso para poucas pessoas, mas eu também fui, na prática, franqueador. Em 2014, eu comecei como franqueado de uma empresa de consultoria, e aí rapidamente a gente identificou algumas oportunidades e eu acabei virando um sócio minoritário, por estar criando alguns serviços, produtos para eles. E em 2014 isso. Em 2016 a gente chegou a ter 80 franqueados no Brasil, era uma micro franquia, tá? E aí por decisões de culturas diferentes, isso é uma coisa talvez que a gente talvez vai abordar nesse papo de hoje, de cultura diferente, de valores diferentes, tá? A gente, de certa forma, eu principalmente resolvi sair, não fui para frente, porque a cultura dos caras era completamente diferente da minha, a visão de futuro da empresa, os valores eram completamente diferentes dos meus. E acredito que tu tem esse desafio hoje, no momento de tu, de certa forma, selecionar o teu franqueado, tá? Porque às vezes não é pela grana, tá? Não é pela grana. A gente tem que selecionar, principalmente a contratação que eu gosto de fazer, é pelos valores, tá? As pessoas que estão alinhadas com a mesma missão, talvez, que a Rede Ortoestética, as pessoas que estão alinhadas com os valores de Manuel, né, na prática, a Rede Ortoestética. Mas a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, como é que... É um grande desafio hoje, na prática, tá? Porque as empresas, 99% de quem abre empresa hoje no Brasil e no mundo, tá? São pessoas que são técnicos. O que eu quero dizer com isso? São pessoas que são muito boas tecnicamente, ou se formaram naquilo, são especialistas naquilo, e aí acreditam que por ter determinado conhecimento técnico, se sentem capazes e hábeis de abrir uma empresa que faz esse trabalho técnico, certo? E fazer o trabalho técnico é completamente diferente de abrir uma empresa que faz esse trabalho técnico. É aqui onde entram as habilidades de gestão, tá? Na prática, gestão comercial, gestão de marketing, gestão financeira, gestão de pessoas, tá? E faculdade nenhuma ensina isso, tá? E eu queria pegar o teu exemplo, por exemplo, na faculdade de odontologia não ensina isso, de certa forma. Você ser um empreendedor, ensina as pessoas a serem técnicas. E aí, tu tem um grande desafio pela frente. Como é que tu consegue transformar esses técnicos, esses especialistas, os dentistas, de certa forma, em empresários na prática? Isso aí, Guilherme. Esse ponto aí, você foi na veia, realmente, na ferida, porque esse é o ponto principal vivido não só por dentistas, médicos, advogados, como eu já citei, que precisam partir para um novo modelo de negócio, já que o mercado hoje, a partir do momento que o cliente passou a ter informação, tudo mudou. O poder saiu da mão de quem tem o conhecimento técnico, o poder saiu da mão do vendedor e foi para a mão do comprador, foi para a mão do cliente. Então, hoje a gente tem um cliente informado, um cliente que tem conhecimento, um cliente que, inclusive, nesse período pós-recessão, é um cliente que aprendeu a negociar. Então, ele vai usar um serviço, ele vai procurar um serviço de um profissional liberal, por exemplo, e encontra ali uma pessoa técnica, muitas vezes despreparada para vender, despreparada para atender às expectativas do cliente, não apenas na parte técnica, seja ele ali um médico, um dentista, um advogado, ou até um engenheiro que parte para empreender em qualquer área, ou até na sua própria área, abrir uma consultora e tal. Então, o grande ponto aí muitas vezes a gente pega profissionais que se preocupam até em aprender sobre marketing, em aprender sobre gestão, mas muitas vezes é um passo antes, é um passo atrás. Muito das questões tem a ver com mentalidade. Então, o profissional vem com mentalidade unicamente técnica, que acredita que ele pode ser o responsável pela transformação do cliente no aspecto técnico, ok,
porém, os aspectos comportamentais que envolvem ali a relação com o cliente, muitas vezes é o que prejudica esse profissional. Então, nosso maior desafio é trabalhar a mentalidade do profissional liberal, a mentalidade do dentista, para que ele tenha uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade de abundância, porque muitas as formações técnicas, às vezes eu converso até com arquitetos, por exemplo, e até de forma informal, que eu percebo um padrão nesses profissionais, dentistas, advogados, arquitetos, engenheiros, médicos, e esse padrão de acreditar que a parte técnica é o que vai resolver os problemas de mercado, esse é o grande gargalo. E muitas vezes a gente encontra limitações de crenças limitantes mesmo de crescimento. Por quê? Porque na própria faculdade, por terem faculdades extremamente técnicas, é como se você se fala muito hoje assim, o pessoal tem que sair da caixa, tem que sair do quadrado. Muitas vezes uma formação técnica lhe põe no quadrado, lhe põe dentro da caixa. E aí o profissional, muitas vezes, quando se depara com o mercado de trabalho, ele se vê numa situação de desafiadora, né? Que precisa entender sobre os aspectos comportamentais do cliente, precisa entender sobre mercado, sobre gestão, sobre como fazer captação. Há pouco tempo atrás, um dentista, um médico, bastava colocar uma plaquinha em qualquer sala comercial ou divulgar na sua roda social, no seu convívio social ou com a sua família, que era dentista, que se formou em medicina, que agora é um advogado, e isso espontaneamente trazia clientes. Hoje, o maior desafio do profissional liberal é ter clientes no seu consultório, na sua clínica, no seu escritório. E isso tem sido um grande potencializador de frustração, Guilherme, na profissão. A gente vê muitos profissionais frustrados porque acreditavam ou que foi inserida uma cultura para eles na faculdade de que simplesmente formar, simplesmente pegar um diploma, simplesmente fazer uma especialização técnica ia resolver os problemas. E a gente sabe que hoje o grande ponto é você saber lidar com pessoas, é você saber conquistar pessoas e saber comunicar tudo isso para que isso sirva então de atratividade para os clientes. Até porque o mercado mudou muito, né, Manuel? Os hábitos de consumo mudaram muito. E talvez, eu sempre falo o seguinte, a escola, a educação, a faculdade ficou para trás na prática. E aí, assim, se a gente está achando que a gente vai fazer negócio, abrir uma empresa para fazer negócio da mesma forma como os nossos pais faziam, como os nossos avós faziam, era aquela forma que, igual que você falou aí, de ficar atrás do balcão ou ficar ali dentro da empresa esperando o cliente chegar, o cliente não chega mais. Se você ficar esperando o cliente hoje atrás do balcão, o negócio não vai. Então, você precisa desenvolver outras habilidades na prática. Né? Isso, não é só habilidade técnica. O que o profissional mais precisa aprender hoje, eu falo que é a reaprender, sabe? O processo de reaprendizagem hoje é fundamental para essa formação desse novo profissional no mercado pós-moderno, no mercado pós-revolução digital, né? A gente vive hoje um mercado que passou por um impacto de uma revolução igual que o mundo passou, por exemplo, com a Revolução Industrial. Há quase 1000 anos atrás, há mais de 700 anos atrás, o mercado passou por um grande impacto, que foi a Revolução Industrial, e nos dias de hoje nós vivemos um impacto de uma revolução que causou os mesmos desafios que a Revolução Industrial lá atrás, que é a Revolução Digital. Então, se a gente não se atenta que hoje o perfil do profissional precisa se adequar a esse novo mercado, e que não é um mercado que exige pouco, é um mercado que exige muito, que a velocidade é muito rápida, a gente vivia um mercado muito espontâneo, muito previsível, e hoje a gente vive num mercado totalmente imprevisível, um mercado totalmente rápido, e que outras revoluções vão chegar com impactos até maiores, né? Que a gente tem hoje. A gente ainda nem sentiu o gostinho, Guilherme, você sabe bem disso, do impacto que a nanotecnologia, que a biotecnologia, que a inteligência artificial vai causar. A gente só sentiu o cheirinho dela, mas isso vai vir de uma forma tão forte, e o profissional hoje que não estiver preparado para isso, e o preparo vem não apenas do conhecimento, vem da forma de se posicionar no mercado através do que eu já falei, da reaprendizagem. Tem um lema que a gente tem internamente aqui, que é assim: não basta apenas ter uma mudança de cultura.
a gente precisa ter uma cultura de mudança, né? Estar preparado para essas mudanças que o mercado traz. E o profissional que está no mercado hoje é um profissional que muitas vezes não está preparado para isso. E a gente vê profissionais dentistas, que é o meu dia a dia lidar com esse público, mas você vê também médicos, advogados, administradores, arquitetos, como eu já citei, muitas vezes desnorteados e perdidos, Guilherme. E esse papel da gente, você como empreendedor, como consultor, o papel dos empresários hoje que começaram do zero, que começaram do nada, como eu comecei e tantos outros, e que a gente conseguiu, no meio dessa turbulência, a gente conseguiu conquistar algo de valor. A gente tem hoje, eu defendo essa bandeira, que a gente tem hoje até uma obrigação humana da gente fazer o que a gente está fazendo aqui hoje. Trabalhar para que de alguma forma as pessoas sejam impactadas nesse processo de transformação. E um ponto principal para esses empreendedores é ter atitude. A gente vê muitas vezes os profissionais com conhecimento técnico, ok, muitas vezes já se atentando às mudanças, porque são inteligentes, vão buscar mais conhecimento, não apenas na sua área. Esses aí já são os que não estão perdidos, né? É os que já estão tentando se encontrar. Mas muitas vezes falta atitude. Tem o conhecimento, pode até desenvolver a habilidade, mas falta ação, né? Falta pagar o preço de se entregar, porque muitas vezes estavam acostumados ao modelo tradicional de receber de forma espontânea o cliente, de receber de forma espontânea, da venda acontecer de forma espontânea, e a gente sabe que isso hoje não mais acontece. Né? Perfeito, perfeito. Tu tocou no ponto importante quando a gente fala de... Tem até um estudo da Peak Learning, é uma empresa inglesa, que ela fala o seguinte, ela perguntou para alguns executivos, os maiores executivos das maiores empresas no mundo, perguntaram o seguinte, pô, quem era a pessoa que tu contrataria? Era um cara que estava com a cabeça mais aberta à mudança? Era um cara que tinha um mindset de mudança, de crescimento? Ou um cara que tem uma competência técnica muito boa? E 70% respondeu, mudança de comportamento. Quem está mais aberto à mudança, que a única certeza que a gente tem hoje é que o mundo vai mudar. Cada vez está mudando mais rápido. E é aquilo que você falou, o primeiro desafio é o desafio interno. Tá? São os nossos medos, são as nossas crenças, é aquilo que a gente coloca dentro da cabeça da gente. Então, eu sempre falo, a empresa é reflexo do dono, tá? A empresa é reflexo do dono. Então, se o dono é avarento, a empresa vai ser lá avarenta. Se o dono é desorganizado, a empresa vai ser desorganizada, tá? Na prática. E se o dono não tem energia, primeiro que para você abrir uma empresa sem energia, não abre. Né? Para a gente ser um empresário hoje em dia, a gente tem que ter uma energia acima da média, uma motivação acima da média. Empreender no Brasil hoje tem que ter uma motivação acima da média. Mas o segundo passo, uma vez que a gente tem esse conceito aí, talvez, uma vez que a gente tem bem definido esse conceito de mentalidade, de mudança, tem atitude, tá? No teu ponto de vista, qual o segundo passo que esse teu dentista empresário ele precisa ter, tá? Além do mindset, vamos dizer assim? Ok. Uma vez tomada a consciência, que o primeiro passo da mudança e da atitude é a consciência. Muitas vezes o profissional está perdido, desorientado ou paralisado por um medo. Muitas vezes o medo paralisa. O primeiro passo é tomar consciência. Quando você toma consciência, você precisa puxar a autorresponsabilidade. Então, isso é que vai trazer atitude. Depois que você tem essa consciência e que está pronto para partir para a ação, aí é você buscar conhecimentos específicos e direcionados e estar junto de pessoas que fazem, estar junto de pessoas que já conquistaram o que você conquistou. Então não é apenas ter conhecimento, nem apenas ter a consciência que precisa ter atitude. Se você está pronto para agir, você vai agir de que forma? Qual o como e o que você vai fazer e como você vai fazer. Então, para partir para a ação, eu recomendo que os profissionais estejam perto de pessoas que já conquistaram, que já fizeram algo parecido, que já tem passos à frente, que possam contaminar, que possam ensinar, que possam transferir know-how, que possam trazer justamente as ferramentas para que você possa aplicar. Porque se entregar ferramenta na mão de quem não tem atitude, nada vai acontecer. Né? Se você pega uma pessoa com atitude, mas não tem ferramentas, é uma motivação, né? Sem saber de fato qual o motivo para a ação. Então, só ter ação, sair desnorteado, é como se fala no ditado cego no tiroteio. Né? Soltar um cego no meio do tiroteio também não vai resolver. Mas se você pega uma pessoa com atitude, sabendo o que precisa fazer e entrega para ela as ferramentas para que ela tome realmente essa atitude,
Antes da gente terminar a live aqui, eu vou fazer a recomendação de um livro. Então, quem estiver aqui até o final vai conhecer um livro top, totalmente atual, que fala dessa transformação digital e que traz ferramentas, tá? Tanto de gestão como de transformações culturais. Como eu falei, um ponto importante que eu queria que o pessoal registrasse é que hoje o profissional que está no mercado precisa estar preparado não apenas para mudar a sua cultura, mas para ter uma cultura de mudança, tá? Estar preparado para essas mudanças e agir de acordo com as ferramentas que para cada momento, para cada estratégia definida, né? E olha só, a gente estava comentando o seguinte, que as pessoas abrem suas empresas com base no conhecimento técnico, né? No caso, um dentista, se ele fosse abrir uma empresa, ele abriria uma empresa de quê? Uma clínica odontológica. Um médico abriria uma clínica médica, um hospital. Um barbeiro abriria uma barbearia, uma manicure abriria uma esmalteria na prática. Então, as pessoas abrem suas empresas com base no conhecimento técnico. E eu vou dar um exemplo, talvez, aqui que aconteceu comigo, tá? Que também tem relação com dentista, com clínica odontológica. E aí talvez seja bom porque tem tudo a ver com o papo que a gente está falando aqui, tem a ver com a tua audiência também, que está aqui assistindo a gente. Que é assim, às vezes a gente abre uma empresa e acha que precisa, na prática, fazer tudo, tá? Não estou dizendo que é certo nem errado, tá? Mas, por exemplo, eu tive um caso aqui de um cliente que era uma clínica odontológica que, de certa forma, ele estava meio inquieto, porque ele era muito bom tecnicamente, sendo que ele estava deixando a desejar em alguns momentos, alguns aspectos de gestão da empresa dele, de liderança, estava começando a contratar as pessoas, não sabia liderar direito, essas pessoas saíam, tá? Os números estavam começando a ficar, de certa forma, ruins, porque ele estava tomando decisões financeiras erradas, por falta de conhecimento na prática. E chegou um determinado momento que ele parou assim, pô, Guilherme, mas foda ser empresário na prática, porque eu tenho que fazer tudo, tá? E aí eu não tenho tempo. Às vezes o cara quer fazer tudo, tá? Eu digo assim, é igual o pato. O pato, ele quer saber nadar, voar e andar, sendo que quem tem muita iniciativa acaba tendo pouca acabativa, né? E o pato não faz nada direito. Eu falei, cara, não tem nada de errado, né, na prática. O que é que tu gosta de fazer, tá? Ele falou, porra, eu gosto muito de atender, eu gosto muito de fazer a parte técnica. E sendo que eu estou com uma carga de trabalho do ponto de vista de gestão do meu negócio muito grande aqui, é uma coisa que eu não gosto de fazer. E aí eu falei, e aí eu vou abrir para você para, de certa forma, compartilhar aí tuas experiências também, que tu já deve ter tido com isso. Eu falei, pô, não tem nada de errado. Se você não quer fazer a parte técnica, tá? Porque, de certa forma, não é competente, coloca uma pessoa no teu lugar. Não é porque você... Ele queria ser, de certa forma, um artista. Claro, o artista que é o cara que ia lá e quer marcar gol, quer atender o cliente, que era uma coisa que ele gostava e tinha paixão na prática. E a parte de gestão do negócio era uma coisa, talvez, que ele não gostasse, mas ele queria ser empresário. E ele estava na obrigação de que teria que fazer isso, porque essa obrigação é a obrigação do empresário na prática. Eu falei, não, cara, se tu não quer ser um empresário, contrata uma pessoa, de certa forma, competente e excelente para fazer a gestão do teu negócio. O que não pode é tu não fazer na prática. Porque o negócio estava desandando. E aí eu queria compartilhar, deixar você falar aí, para tu compartilhar um pouquinho as experiências que tu tem na tua rede de franquias e como é que é esse processo de liderança, de gestão, na prática, dentro da tua rede aí. As tuas boas práticas aí. Então, dois tipos de análise. Um, primeiro, que eu defendo que as pessoas têm competências internas e, quando alinhados à execução, ao seu perfil comportamental, tudo funciona melhor. Então, eu falo que uma foca não sobe em árvore, nem adianta colocar um macaco para nadar, que não vai acontecer. Então, primeiro, identificar o perfil comportamental. Hoje nós temos dentistas na rede que são dentistas formados, são profissionais liberais, ou seja, foram incluídos na caixa, como eu já falei, que a graduação técnica muitas vezes faz isso com o profissional, mas o cara tem um perfil dominante, tem um perfil influente, e esse cara, quando conhece estratégias definidas e claras de vendas e de marketing, esse cara vira um avião, vira um tubarão, entendeu? Se você pega um profissional que tem um perfil mais conforme, um perfil mais estável, esse cara vai demorar mais a atingir essa performance mais vendedora e mais ligada à ação de marketing, mais ligada à influência de pessoas, e muitas vezes ele vai se identificar mais com o atendimento técnico. Então, o primeiro passo é definir o perfil comportamental das funções que existem ali na clínica odontológica. Por isso, nossa experiência hoje de 15 anos no modelo de clínica trouxe para a gente um know-how
muito claro e ferramentas muito bem definidas para que o profissional que quer continuar sendo dentista, ele possa brilhar dentro do consultório, para que ele seja o melhor dentista do mundo naquilo que ele é apaixonado a fazer, porém, ele tenha conhecimento estratégico para poder contratar as pessoas certas, colocar na função certa, para desempenhar o que precisa ser feito. Muitas vezes, o profissional não tem as funções definidas, contrata simplesmente por currículo ou contrata porque a irmã da minha vizinha está precisando trabalhar. O que a gente mais encontra é isso. Não, eu estou com uma pessoa que está precisando trabalhar. Você arruma um emprego. Primeiro que a gente não tem emprego, a gente tem trabalho, né? A gente tem um propósito a cumprir. Através disso a gente vai conquistar nossos objetivos e realizar nossos sonhos. Então não é um emprego. Então quem quer emprego realmente já está fora do jogo. Primeiro é saber se quer realmente desempenhar aquela função, com habilidades e conhecimentos, uma vez adquiridos ou não, mas que esteja fazendo aquilo que está dentro do seu perfil comportamental. Porém, a gente tem diversos casos de pessoas que passaram por transformações. A gente tem franqueados técnicos, né, de uma especialidade extremamente delicada, que é, por exemplo, tratamento de canal, que o cara tem que ser bem técnico realmente, tem que ser muito conforme, tem que ter um perfil muito, muito estável para poder desempenhar bem essa função. O cara ainda mais era gago e tímido, olha só. E esse cara hoje é um dos melhores líderes na rede, porque conseguiu se desenvolver e adquiriu habilidades de gestão de pessoas, que hoje o cara comanda 3 clínicas, tem bons resultados. Então, assim, o dentista que quer continuar sendo técnico, que ama atender clientes, ele precisa montar uma equipe de acordo com o perfil ideal para as funções específicas. E o dentista que tem um sonho empreendedor, como eu tive no passado, como eu tenho sonhos gigantes ainda, e que quer se desenvolver como um bom líder, como um empreendedor, como um bom vendedor, aí é só ele estudar e trabalhar firme que ele alcança. Perfeito. Aí você falou, às vezes, competência técnica é uma coisa que se cria, né? Se desenvolve, se capacita, se treina, tá? E eu fico extremamente feliz quando tu fala isso, dizer assim, pô, a gente tem que contratar, não é com base na competência técnica. A competência técnica você se desenvolve na prática. Tem que contratar basicamente, assim, não, principalmente através das competências comportamentais, né? Porque aí o comportamento do cara tu não muda do dia para a noite, né? Na prática. Um exemplo prático de dentista, nós temos vários, como esse que eu falei aí, que o cara era gago, tímido, extremamente técnico, com perfil conforme, um perfil estável, e hoje é um grande líder dentro da rede, que é o Dr. Bruno Senhor, um cara que hoje é sócio de 3 clínicas e tem uma performance muito boa. É um franqueado que a gente chama de dentista faixa preta, que é o dentista que tem uma performance diferenciada na rede. A gente tem a clusterização da rede, tem faixa branca, faixa amarela, faixa verde e faixa preta. Faixa preta é o dentista que fatura mais de 1 milhão no ano. Então esse dentista hoje, ele é um cara que tem seus diferenciais de performance e começou realmente buscando essa transformação. Semana passada eu fiz uma contratação para uma posição aqui do marketing e fazendo entrevistas, foram mais de 300 currículos, entrevistei quase 60 pessoas depois de ter vindo já do RH. O RH entrevistou e caiu para mim, era uma posição muito específica que eu queria estar junto realmente. E a pessoa contratada foi uma pessoa que na entrevista disse assim, eu não concluí a faculdade. Isso para mim, primeiro, já mostrou transparência, humildade e me chamou a atenção para que era uma pessoa que estava buscando um posicionamento no mercado, já tentando construir uma carreira nessa posição, nessa vaga, é uma função específica, e foi a pessoa contratada. E que eu disse, para mim agora o que menos importa é a conclusão da sua faculdade. E ela tinha os pré-requisitos de perfil, né, de visão estratégica, de visão de futuro, e se adequou à função e hoje está começando o trabalho. E que é isso que eu acredito, Guilherme. Eu acredito que, primeiro, as pessoas passam por transformações. Então não é porque o profissional é seu tímido, calado ou técnico que ele não pode se transformar num vendedor. Pode sim. Porém, pode ser que ele queime um pouquinho de óleo aí nesse caminho. Pode ser que ele tenha alguns transtornos nesse caminho que ele vai ter que resolver se é isso que ele quer, né?
Se não for isso que ele quer, ele vai se adequar à função específica que ele tanto gosta, que ele tem perfil, e, obviamente, formar um time campeão, contratando certo, baseado no perfil comportamental, baseado nas habilidades, não apenas no conhecimento. Isso aí é fundamental. Quando você falou gastar um pouquinho de óleo, o cara vai errar às vezes, né? O cara vai fazer Isso algumas aí. merdas aí, vai ter às vezes até algum prejuízo para a empresa, mas faz parte do aprendizado. Quantas vezes a gente, como empresário, não errou, né? A gente erra praticamente quase todos os dias. A gente toma alguma decisão, às vezes errada, quase todos os dias. Então, e eu falo assim, pô, o maior professor da minha vida foram as merdas que eu fiz. É isso aí. Nada ensina mais do que os erros que a gente fez. Então, assim, e a gente às vezes erra todos os dias e não tolera, talvez, um erro de um funcionário nosso, que talvez não tenha aquela habilidade, talvez, que necessária, ou que a gente, ou que talvez assumiu a responsabilidade por fazer alguma tarefa, algum projeto, tomar à frente alguma iniciativa e, de certa forma, errou, mas a gente, às vezes, não tolera o erro dos outros, né, da equipe. E aí e a nossa, a gente tá errando todo dia e tolera na prática. E a superação, ela é uma característica que está presente em praticamente 100% dos grandes empresários, dos grandes empreendedores, das pessoas que venceram na vida. Então, esses desafios que a gente se depara ao longo da jornada, ao longo do caminho, são extremamente pedagógicos e extremamente importantes para que se construa uma personalidade vencedora, uma personalidade de campeão. Então, quando eu falo isso, eu falo para encorajar quem de fato não identifica um perfil estratégico, um perfil muitas vezes ligado a vendas e que precisa desenvolver essa habilidade, e que eu falo isso, que olha, não é porque você nasceu sem perfil que você não pode desenvolver, porém você vai pagar o preço. E aí muita gente não está disposta a pagar o preço, tá? Esse é um ponto bem importante. Um ponto aí que você falou, que eu gostei muito, Guilherme, é em relação a alinhamento de expectativa com a equipe, né? Muitas vezes a gente cobra e espera um resultado da equipe, de algum membro ali do time, que a gente, primeiro, não está dando exemplo, né? Ou que é culpa nossa por ter contratado errado, ou porque é culpa nossa porque não deu treinamento, tá? Ou porque é culpa nossa porque não definiu bem a função, tá? E uma ferramenta prática que a gente usa no nosso dia a dia aqui é uma matriz de alinhamento de expectativas. Então, todo empreendedor que está aqui assistindo a gente pode fazer isso hoje à tarde na sua empresa, na sua clínica, no seu consultório. É pegar uma folha em branco, você pode pegar uma folha em branco, como essa aqui. Você vai dividir em 4, tá? Aqui você tem 2 quadrantes, aqui você tem 2 quadrantes. Então, a empresa preenche e o funcionário, o candidato preenche. Pode ser usada também para quem já é contratado, para funcionário que já está trabalhando. Então, e ali vai ser escrito o quê? Primeiro, o que eu espero de você e o que eu estou disposto a te dar. Então, a empresa escreve isso. Eu espero de você isso, isso, isso e isso. E eu estou disposto a te dar isso, isso e isso. E o candidato ou o já funcionário escreve lá também. Eu estou disposto a dar isso e eu preciso receber isso. Quando eu falo receber, não é só a parte financeira. E ela é transformadora e fantástica, essa matriz, porque você coloca no papel, literalmente, as expectativas e os anseios e fica muito fácil de alinhar. Por exemplo, eu estou disposto a entregar 10 horas por dia, eu estou disposto a entregar meu final de semana, eu estou disposto a entregar meu tempo para viagens, eu estou disposto a entregar todo o meu conhecimento que eu tenho nessas áreas aqui específicas, sei lá, por exemplo, finanças. E eu espero receber da empresa um plano de carreiras, um salário de X mil reais por mês, 3 finais de semana livres no mês para poder dedicar à minha família. E com isso aqui eu estou bem, eu estou feliz e eu vou me entregar 100%. Por outro lado, a empresa diz, eu estou disposto a lhe entregar isso, isso e isso, e eu espero de você isso, isso e isso. Guilherme, 60 dias depois, 90 dias depois, 180 dias depois, se você pega a matriz e você olha para a performance da pessoa, tá tudo alinhado ali. Tá tudo balizado. Isso. Tá tudo balizado, entendeu? Parece que é mágico, né? Toda vez que a gente escreve no papel, parece que as coisas se concretizam, né? Traz uma transparência. A gente acredita que é mágica, mas na prática, até transparência, e eu diria mais, clareza. Certo? Acho que é o mais importante de tudo. Quando se tem clareza das coisas, a gente já tem meio problema resolvido, ou meio desafio resolvido, ou meia meta resolvida.
O problema é que a maioria das empresas hoje, por exemplo, só para você ter ideia, 50% das pessoas hoje, Manuel, não sabem afirmar o que é esperado delas no trabalho. Tá? Então, assim, olha a importância da falta de clareza. É como se eu chegasse para tu e perguntasse assim, Manuel, tu pegaria um ônibus se tu não soubesse para onde esse ônibus fosse, tu pegaria esse ônibus? Não, né? Provavelmente não, né? Tu não pegaria esse ônibus. Quais são as chances desse ônibus te levar para um lugar legal? Praticamente zero. Quem pega um ônibus sem saber para onde o ônibus vai é meio maluco, né? E na prática é isso que a gente vê em algumas empresas por aí, são os empresários e até as pessoas que estão trabalhando nas empresas, chegando nessas empresas com falta de clareza, sem saber onde querem ir com essas empresas. Tá? E essa clareza, Guilherme, só te interrompendo, essa clareza, ela vem não apenas com alinhamento de expectativas, mas quando a gente coloca o propósito na mesa e a gente contrata, não por experiência, não por conhecimento técnico, e nem apenas só por perfil comportamental, e não apenas só alinhando expectativa. Essa placa do ônibus aí pra gente é o propósito da empresa ali, como placa do ônibus, porque ninguém sobe no ônibus numa parada sem saber para onde o ônibus vai. Essa analogia que você usou, a gente usa também aqui, então fico muito feliz de a gente estar conversando aqui com ideias alinhadas, apesar da gente nem ter combinado nada para aqui, porque essa é a essência, sabe? Eu defendo 3 pontos que são os pilares aqui do nosso dia a dia de trabalho. Hoje a gente tem uma rede de franquia que está muito capilarizada, que são quase 100 pontos, são quase 100 clínicas, são 76 em funcionamento, 24 em implantação. E se a gente não tiver um processo bem definido de para onde a gente quer ir, de onde a gente quer chegar e quem está com a gente de verdade, a gente não chega a lugar nenhum. É isso aí. Eu recebo vários empresários, franqueadores, consultando, me perguntando como a gente tem feito para chegar. E só fechando aqui, a gente tem como pilar 3 bases. Geração de valor. Se a gente não tiver uma relação que gera valor de verdade, tanto franqueadora, franqueado, tanto líder, liderado, você não consegue ter uma relação saudável, sustentável, porque a relação ela está ali pautada simplesmente pelo eu dou e você recebe, né? Então, se não tiver geração de valor nas relações, nada vai acontecer. Segundo passo é a gente ter transparência. Quando a gente tem transparência e traz clareza na relação, a gente consegue esse terceiro ponto, que para mim é fundamental e é o que tem feito diferença na nossa atuação e é tema do livro que eu vou apresentar já no final da nossa live aqui, que é a colaboração. Tá? E a gente só consegue colaboração, que é o que vai trazer engajamento, a gente só consegue com esse elemento de expectativas, com essa contratação por perfil, com essa placa do ônibus que você tão bem falou, que pra gente essa placa é o propósito. Então, show de bola. E na prática, tudo que você está falando aí tem tudo a ver com cultura, né? Na prática, está falando de transparência, de colaboração, de geração de valor. Tudo isso tem a ver com cultura. E muitas pessoas acham que cultura é só missão, visão e valor, é só uma plaquinha bonita na parede, né, para inglês ver. E na prática não é. É muito mais do que isso. Eu falo assim, a cultura come a estratégia no café da manhã. Porra, nada adianta a gente... É por isso que a gente vê na prática aí uma rotatividade nas empresas muito alta, um turnover muito alto. Por quê? Porque essa geração millennial, né, ela não trabalha por dinheiro, por salário, ela trabalha muito por propósito hoje. É uma palavra que está muito na moda, mas é a palavra da geração millennial. E aí essa geração chega na empresa, vê que a empresa não tem muito significado, é só mais um lugar ali para o empresário ganhar dinheiro. E o cara, por qualquer 50, 100 reais, a primeira oportunidade que ele vê ali, ele sai. Né? Ele sai. E aí a gente fica sem entender, porra, contratei errado, tal, não sei o quê, ou o cara não consegue desempenhar. Porque ele não vê muito sentido. Né? As pessoas precisam... Eu brinco assim, a gente não tem que ter funcionários na empresa da gente. E a empresa da gente, a vaga na empresa da gente, como você falou, ela não pode ser dada. Ela tem que ser vendida. Então, assim como os melhores profissionais, assim como a gente está buscando os melhores profissionais estão buscando as melhores empresas para trabalhar, meu velho. Então a gente não tem que dar cargo, né? A gente como empresário, a gente tem a liberdade de escolha. Então, pô, será que a gente está escolhendo as pessoas que a gente gostaria realmente de contratar? Que o sonho da gente contratar? Ou a gente está contratando as pessoas que deu para a gente contratar na prática? Então, é a gente parar de querer ter funcionários e começar a passar a ter missionários. Tá? São pessoas que estão muito alinhadas com a nossa cultura, com os nossos valores, com o nosso jeitão de ser de empresa e não está buscando
competência técnica na prática. Isso aí. E o cliente percebe isso através do encantamento que tudo isso traz. Quando você tem essa relação pautada na geração de valor, desde cima até o chão de fábrica, você consegue disseminar a cultura de uma forma tão fantástica que o cliente sente, o cliente percebe no ambiente de loja, no ambiente de atendimento, as práticas, as ferramentas, o sorriso do colaborador ali é diferente. E, para você ter uma ideia, em 100% das nossas clínicas, nós temos uma parede na recepção da clínica com o nosso manifesto, com o nosso credo empresarial. Está lá na parede. Perfeito. É um texto que o cliente olha e diz assim, putz, como é que eu estou aqui numa clínica odontológica, eu vim aqui tratar um dente, estamos falando aqui em propósito, estamos falando em brilho nos olhos, estamos falando numa equipe que tem a vontade de lhe atender e tal. Então, tudo isso encanta o cliente e gera venda, e gera resultado, né? Hoje, e às vezes, isso. Termina aí. A gente já teve missão lá atrás, hoje a gente já passou do estágio do propósito, hoje a gente engaja as pessoas através de uma causa, sabe? A gente entendeu que muito mais que propósito hoje, a gente precisa trazer as pessoas para uma verdadeira causa. E aí é quando você forma um verdadeiro exército de pessoas que querem realmente... Quando eu falei que, por exemplo, nossa rede hoje cresceu a um ponto que, tipo, ficou maior que eu, no sentido de que atingiu uma proporção hoje, que Manuel hoje não é o único defensor da marca, Manuel hoje não é o único defensor do propósito. A gente hoje criou diversos seguidores, diversos defensores, que vai desde franqueados, chega até o cliente, passa por vários colaboradores, e aí, de fato, você passa a ter uma empresa perene, uma empresa sustentável, né? E que assim a gente consegue passar por essas revoluções que a gente falou, que traz um impacto tão forte, mas que você consegue ter sustentabilidade, porque o negócio não depende mais simplesmente de uma ideia, de uma pessoa, de uma missão, né? E, Manuel, isso chega a ser, na verdade, uma grande vantagem competitiva para o teu negócio. Tá? Porque, assim, hoje, de uma forma geral, produtos e serviços, eles são facilmente copiados na prática. Então, eu chegar na clínica lá, na tua clínica lá, ver o layout e tal, eu consigo copiar rapidamente. Faço um atendimento, vejo como as pessoas me atendem, eu consigo copiar isso. Agora, vai conseguir mudar a cultura? Vai conseguir copiar a cultura, que é uma coisa que é o jeitão de ser da empresa, é uma coisa que acontece quando os donos ali não estão presentes na prática. E é muito bacana ver que, de certa forma, existem empresas, por isso que eu fico feliz aí, a gente está bem alinhado em relação a isso, existem empresas que, de certa forma, estão trabalhando não apenas para gerar dinheiro, né? Porque se a gente está abrindo a empresa hoje só para ganhar dinheiro, ou se a gente está abrindo a empresa hoje e não tem uma causa, não tem um propósito, como tu falou, deve ser uma empresa muito chata e muito sem graça de trabalhar. E você falou em ter uma plaquinha de missão ali só para o inglês ver, e aí eu pego essa sua expressão, a gente teve recentemente vários fundos de investimento conversando aqui com a gente, conhecendo e tal, e o que mais encanta num processo desse é, primeiro, o comportamento empreendedor da liderança, tá? Segundo, a cultura organizacional, tá? E o que o cara quer saber hoje, não precisa de muita informação, não. Num slide só, eu faço a apresentação hoje, que é faturamento, EBITDA, NPS de clientes, NPS de colaboradores, tá? E propósito. Fundo de investimento hoje só quer ver 5 coisas, tá? E muitas vezes você está rodando e esquece de tratar as pessoas, que é o que causa tudo isso. Para você ter faturamento e EBITDA, você precisa ter pessoas bem engajadas, né? Trabalhando de forma colaborativa. Para você ter satisfação dos clientes e satisfação dessas pessoas, você tem que ter uma contratação correta, um treinamento adequado, né? Ter essas pessoas felizes e engajadas, né? Não só numa missão, nem só apenas no propósito, mas numa causa nobre, numa causa que vale a pena se levantar da cama todos os dias e trabalhar. E tudo isso se reflete em performance, em resultado, em satisfação, em alegria de trabalhar e celebração, né? Porque se a gente não usa resultado para celebrar, a gente está perdendo tempo, porque a gente não sabe até quando a gente está aqui. Perfeito. E eu acho que tu tocou num ponto crucial para mim, assim, a gente tem tanto assunto talvez para falar que a gente fica... Tu entrou num ponto bacana quando tu fala de indicadores. Eu queria falar sobre isso, como é que é teu modelo de gestão aí, como é que tu, de certa forma, dissemina esse teu modelo de gestão na prática, mas tocou num ponto que para mim hoje eu acredito como crucial.
Não adianta de nada a gente ter uma estratégia super poderosa, certo? Se a gente tem pessoas ruins na equipe, se a gente não sabe contratar as pessoas certas. E eu acredito que é melhor a gente ter uma estratégia mediana, tá? Um plano mediano, mas com as pessoas certas. E aí esse plano sim, ele consegue ser executado. E contratação, para mim, é um ponto-chave. Por exemplo, pegando um caso aqui da empresa, que acho que é bacana a gente compartilhar, né, diferentes práticas. Que a gente está falando aqui o como, a gente está abrindo nossas empresas aqui, falando as boas práticas. Aqui na empresa a gente contrata, eu digo o seguinte: se a pessoa tem aderência aos meus valores, aos valores da empresa, ela já tem 90% de chance de entrar na empresa. Então, é aquilo que você falou. Quando a pessoa chegou e falou para mim, eu não tenho faculdade, ela estava dizendo nas entrelinhas o seguinte: meu valor é de transparência. Meu valor é de transparência. E transparência é um valor para a tua empresa. Vamos dizer o seguinte: então, tu diz, opa, então aqui eu já. Então, às vezes, as respostas a gente acha nas entrelinhas, né, na prática. Então, por exemplo, um valor muito grande nosso aqui na empresa é o valor da gratidão. E a gente tem um mantra que é assim, ó: reclamar coloca a gente, se deixa em estado de escassez, e agradecer coloca a gente em estado de abundância. Então, uma das primeiras perguntas que eu faço numa entrevista de contratação é o seguinte: sei lá, eu chego para tu, Manuel, eu vou te dar 1 minuto aqui agora para tu falar o máximo de coisas a quem tu é grato ou a quem tu é grato na tua vida. Posso tocar? Pode. Aí pronto, toquei. 1 minuto no relógio aqui. Se a pessoa fala em 10 segundos, será que essa pessoa é realmente grata na prática? A gente tem tantos motivos para agradecer, né? Então, olha a sacada, como muda a dinâmica de entrevista, de seleção. É muito mais baseada nos valores, né? Uma outra pergunta que a gente usa: a gente tem um outro valor nosso aqui, que é a mentalidade de crescimento aqui na empresa. E o lema da gente é: o que é que eu aprendi de novo hoje? É o mantra. E aí eu chego para a pessoa, às vezes, na hora da contratação, e pergunto assim: quais foram os últimos investimentos que você fez em você, né, nos últimos meses? Aí muita gente chega para mim e fala: pô, Guilherme, eu não fiz investimento nenhum em mim porque eu estou desempregado. Eu falo: caramba, mas será que só se faz investimento, né, na pessoa, em desenvolvimento, em aprendizagem, se tiver empregado, se tiver dinheiro? Será que não tem um Google aí? Será que não tem uma série de coisas aí, né, Então, assim, na prática, a contratação é fundamental. E aí tu entrou no ponto bacana que eu queria, talvez, que a gente abordasse, tem tudo a ver com o empreendedorismo, que é o ponto de gestão. Uma vez que tem essa cultura muito forte, muito alinhada, que todo mundo está de certa forma, alinhado com a causa do negócio, como é que tu desdobra isso em metas, em indicadores aí na tua rede? Então, nós temos 3 pilares aqui, que é pessoas, processos e finanças. Então, isso aí dá um norte para todo franqueado, para o dentista que vai empreender com a gente. Ele recebe um treinamento de gestão, um treinamento de marketing, passa por um processo de transformação de mentalidade. Como a gente viu, é o passo inicial, e que a gente não abre mão disso, eu não abro mão disso, porque eu entendo que tudo começa aí. Uma vez tudo isso já claro, a gente precisa ter um conhecimento específico de gestão. Então, a gente tem um manual, tá, que traz esses 3 pilares de pessoas, processos e finanças, onde tudo é baseado em indicadores. Então, a gente tem um software de gestão que traz do tempo de ligação que a funcionária fez para o cliente, a quantidade de procedimentos orçados, ao ticket médio dele por procedimento, ao percentual de conversão qualitativa e quantitativa de cada produto. Ele consegue ver no dashboard as metas diárias e como tá, e com sinalizador amarelo, vermelho ou verde, ele acompanha ali como está a performance dele dia a dia, e através de uma reunião diária operacional que foi desenvolvida internamente da franqueadora junto com franqueados, que a gente chama de Momento Se Liga. O Momento Se Liga é onde diariamente o franqueado, o dentista, dono da clínica, checa a sua operação através dos principais indicadores. Então, ele consegue isso tudo na palma da mão dele, no celular, no tablet, no computador, através do software ERP próprio que a gente tem. E isso aí, você sabe que muda a vida do gestor, de ter indicadores claros, reais e rápidos na palma da mão para tomar suas decisões, né? Isso aí é o mais importante. É a cultura de resultados na prática, né? A cultura é mais um processo que fica enraizado ali, é uma cultura de indicadores. Na prática, quem não mede não gerencia, né? Então, se a gente consegue medir isso em tempo real, fica muito mais rápido da gente, às vezes, fazer manobra, né? Na prática. Meu parceiro, tô com a hora bem apertada aqui agora. Vamos fechar sim. 3 coisas. Quero lhe agradecer pelo convite. Atitudes e como essas suas é o que o mercado precisa. Então, estou vendo aí sua mobilização, tamo junto.
no que precisar. Tamo junto. Vamos fazer um encontro aí de todos os CEOs que participaram aí do seu bate-papo. Vamos sim, Eu vamos acho que a gente sim, tem vamos sim. muito que Com acrescentar, estou à certeza. disposição para isso. Quero deixar uma mensagem final aqui, quero mostrar um livro aqui pro pessoal. A mensagem final é que não tem gestão, não tem indicadores, não tem contratação, não tem nada acontece, não existe negócio se não tiver um sonho, se não tiver um empreendedor que deseja realizar algo. Então eu falo que o sonho precisa ser um sonho grande, precisa ser um sonho com os pés no chão, mas com a mente nas alturas, para que você possa, de fato, ter um sonho que seja coletivo, tá? Então não sonhe só para você, não pense só em nada que vai te trazer apenas conforto, nem tenha um sonho baseado no material. Não tem um sonho de ter uma empresa. Eu conversei com um empreendedor há umas 3 semanas, ele veio falar comigo, ele tem, num certo ramo, tem 5 unidades, 5 lojas, ele veio falar comigo, Manuel, você já está com quase 100, me fala aí e tal. E eu disse, primeiro, qual a tua missão, qual o propósito seu com esse negócio? Não, eu tenho um sonho aqui que é ser um magnata. Para mim, a conversa terminou ali, sabe? Terminou. Aí eu disse, o que é ser um magnata? Não, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, eu quero ter aquilo. Eu disse, meu irmão, tudo começa que seu propósito já está... Primeiro que não existe propósito, seu desejo, que aí para mim isso é desejo, seu desejo está ligado ao material. E seu desejo já está ligado à transformação de pessoas, de vidas, seja em qual segmento que for. Então, alimente seu sonho, alimente seu desejo de transformação, que as coisas acontecem. Para finalizar, e passar para você, eu quero apresentar esse livro aqui pro pessoal. Talvez esteja invertida a imagem, tá? Open Leaders. Proibido para mentes fechadas, tá? Esse livro é um livro que não é pequeno, porque ele traz práticas reais, tá? Eu tive a honra e a satisfação de ser convidado para colaborar com práticas ligadas ao franchising. Coisa boa. Então, é um livro de liderança totalmente moderno, tá? Você encontra ele na Saraiva, encontra ele no Amazon, tá? Se não encontrar, fala comigo no Instagram, que eu dou um jeito de você comprar. E, Guilherme, vou mandar um para você, tá? Vou mandar um para você de presente, que eu sei que vai ser de bom uso. Beleza? Valeu. Beleza, para fechar aí, o meu recado é o seguinte. Além do sonho, né? Eu acho que o sonho é importante. É como a gente tá vendo a empresa da gente lá no futuro, né? Na prática. E aí a gente agora, eu acho que o grande desejo é a gente sair de casa todos os dias para trabalhar, para construir essa empresa que a gente desenhou lá no futuro, né? E não sair de casa todos os dias só para trabalhar, só para fazer a empresa da gente funcionar, só para ligar o piloto automático, que é o que a gente vê muito, as pessoas ligando o piloto automático e só resolvendo o problema, só apagando incêndio. Tá? Então, se a gente tem um sonho, a partir desse sonho, acorda todos os dias para construir essa empresa que tu sonhou e não para simplesmente chegar na tua empresa para trabalhar. Meu velho, é isso aí. Gratidão. Show. Gratidão por essa live aí. Obrigadão. Pessoal, essa live vai ficar gravada 24 horas. Se você gostou, compartilha com o máximo de pessoas possíveis aí. Valeu. Valeu, Manuel. Um abração, meu irmão. Tudo de bom aí. Obrigado aí, pessoal, que ficou até o final.